Tudo bem com vocês? Tem a Guilherme Castilho Gameplays aqui para gravar mais um vídeo. E hoje a gente vai reagir a mais um vídeo do Mais Cartoon. E hoje a gente vai reagir a um dos vídeos que eu tava mais animado aqui para reagir, que é basicamente toda a história de Steven Universe em 33 minutos. Então já vou deixando aquele like no canal e ativando das notificações. Então vambora. Opa, bom, hoje é o dia do Bom, desenho mais odiado da Cartoon mais o Network. quê? Ok, talvez não o mais odiado, mas com certeza ele recebeu um hate absurdo. E se O você tem esse quê? tipo de pensamento, prepara uma pipoca, senta a bunda na cadeira, que hoje eu vou mudar a Steven sua Universe visão. é Isso muito porque no vídeo foda. de hoje nós vamos conhecer a história completa de Steven Universo do início ao fim. Desde o Yeah! surgimento das Gems, o passado de cada uma das Crystal Gems, o segredo Tá bom, tá bom. O trem lá do. Como é que fala? O que que era mesmo que eu ia falar? de Rose tá Pera aí. bunda na cadeira que hoje eu vou mudar. Ok, talvez não o mais odiado, mas com certeza. Opa, bom, hoje é o dia do desenho mais odiado da Cartoon Network. Ok, talvez não o mais odiado, mas com certeza ele recebeu um hate absurdo. E Tá, se você lembrei. Talvez o negócio do Steven Universo futuro tenha sido um erro. Talvez não, né? Foi um erro. Mas o Steven Universo clássico é tão bom, velho. Tem música não, top. A luta é fodinha. Tudo legal, velho. Tem até um desenvolvimento pra cada personagem. O que que tem de ruim nisso? Me explica, Cartoon. tem esse tipo de pensamento, prepara uma pipoca, senta a bunda na cadeira, que hoje eu vou mudar a sua visão. Isso Yeah! porque no vídeo de hoje nós vamos conhecer a história completa de Steven Universo do início ao fim. Desde o Uhul! surgimento das Gems, o passado de cada uma das Crystal Gems, o segredo de Rose Quartz, como foi a evolução e o desenvolvimento de Steven e o que acontece no futuro do desenho. Steven Universe Ô, conta a futuro história de um ruim. garotinho que mora na pacata cidade de Beat City, junto do grupo das Crystal Gems. Com o passar dos episódios, nós acompanhamos Steven e suas aventuras, onde ele entende sua verdadeira origem, descobre e desenvolve seus poderes únicos, deixados pela sua mãe, tudo isso enquanto pouco a pouco vai se tornando um membro das Crystal Gems. Mas a pergunta que fica é, de onde esses seres mágicos surgiram e por que eles estão na Terra? Bem, para responder isso, nós vamos ter que voltar diversos séculos no passado, indo diretamente para um planeta estranho, conhecido como Planeta Natal. Local esse onde as Gems Home viviam. Road. Pouco se sabe como elas realmente surgiram, mas assim como qualquer vida, coisas aconteceram até que um dia elas criaram um corpo e consciência. Dentro desse planeta existia uma As hierarquia que ia diamantes. desde as gems trabalhadoras comuns, como por exemplo, as rubis, que agiam como Rubis. guarda-costas, pérolas, que agiam como servas, Pearl. gems de elite, que trabalhavam como uma espécie de corte real, e as diamantes, que eram basicamente as donas de tudo. Entre as Diamante. gems que Branco. comandavam o planeta, existia uma gem extremamente poderosa, chamada de Diamante Branco, ou apenas Branco. Ela era considerada e vista como uma espécie de deusa, principalmente porque ela foi a primeira gem a criar consciência e um corpo físico. Inicialmente, ela tinha um pensamento muito louco de tornar tudo simplesmente perfeito, o que, bem, por si só já é um pouco demais. Com isso, e com o passar dos anos, ela criou diferentes gems, com papéis diferentes e status diferentes. Branco tinha 3 irmãs, azul, amarelo e rosa, que juntas comandavam todo o planeta. Mesmo que Branca fosse a irmã das outras diamantes, ela era uma espécie de chefona, responsável por estabelecer a identidade das outras gems. Azul, por sua vez, era responsável pela parte cultural do planeta. Amarela era chefe da área militar, enquanto Rosa, bem, ela era rosa. Ela era Era meio que rosa, uma né, diamante que gente? trazia alegria pro povo, criando festas e celebrando as conquistas de suas irmãs. Apesar de ter um papel menos importante dentro da hierarquia, Rosa estava entediada e queria, assim como suas irmãs, criar uma colônia própria. Inicialmente, seu desejo foi Burrice, negado, mas depois de burrice. muito implorar, ela pôde finalmente seguir com seu plano. Para criar uma colônia, cada diamante tinha que escolher um planeta para colonizar, e bem, o planeta escolhido por Rosa foi nada mais, nada menos que a Terra. Ela viu gigantesco potencial dentro daquele lugar e ficou encantada, então quis torná-la sua, e assim criar sua própria colônia de gems. Bom, mal sabia ela que essa pequena escolha mudaria por completo sua vida e causaria um enorme impacto no futuro de seu próprio planeta. Dito isso, alguns anos se passam e a colonização da Terra tem início. Rosa, primeiramente, criou uma espécie de Notícias. jardim de infância, onde nasciam as gems. Infelizmente, esse processo acabou destruindo uma boa parte do ambiente natural, o que acabou no futuro causando grandes problemas. Bem, entre todas as novas gems que nasceram nesse período, houve apenas uma que não estava nem um pouco Rose feliz com a Quartz. destruição causada pelos diamantes. E o nome dessa gem é Rose Quartz. Sim, a mãe de Steven e a criadora das Crystal Gems. Rose Quartz, junto de sua parceira de crime Pérola, tentaram salvar o destino da Terra e tirá-lo das mãos dos diamantes, já que elas eram seres egoístas que só pensavam em si próprios. Usando seus poderes, elas destruíram tudo que estava sob a autoridade de Rosa, e com isso seu idealismo foi tomando forma, e seu grupo passou de 2 membros para um enorme exército. Com a rebelião ganhando cada vez mais forças e, consequentemente, saindo do controle de Rosa, ela foi obrigada a contar às suas irmãs que sua colônia na Terra estava passando por alguns problemas. Porém, ninguém deu atenção e simplesmente ignoraram completamente as preocupações de sua pequena irmã.
atenção e simplesmente ignoraram completamente as preocupações de sua pequena irmã. Conforme o tempo se passava e seu grupo crescia, Rose percebeu a importância de ter armamentos bons o bastante para lutarem contra as diamantes. E é nesse momento que Bismuth entra na história. Ela era uma Jane especializada em forjar armas e estruturas incrivelmente poderosas e surpreendentes, o que acabou tornando-a a ferreira oficial das Crystal Gems. Inicialmente era tudo mil maravilhas, porém com o passar do tempo, Rose e Bismuth acabaram tendo um conflito de interesses, já que ela queria construir armas com capacidades destrutivas incríveis, podendo até mesmo quebrar as Gems, enquanto Rose tinha uma ideologia pacifista e não queria derramar sangue em vão. No fim das contas, chegou a um ponto onde Rose não conseguia mais controlar a sede de sangue de Bismuth. Então, para proteger seu grupo e evitar qualquer dano interno, Rose aprendeu dentro de uma bolha dimensional. Mas bem, antes de todo esse incidente, vale a pena lembrar que uma Jane chamada Lapis Lazuli veio diretamente do planeta natal até a Terra, onde acabou sendo destruída facilmente por Bismuth no processo, perdendo seu corpo físico e sendo reduzida a uma mera Gem. E no futuro acabou sendo aprisionada dentro do espelho pelas diamantes. Dito isso, a grande guerra entre as Crystal Gems e os diamantes continuou por centenas de anos, onde infelizmente o mundo natal ia tomando cada vez mais vantagem. Então, sem muitas escolhas e vendo sua derrota cada vez mais perto, Rose Quartz, junto de Pérola, elaboraram um horrível plano de contra-ataque, o que acabou no fim levando à morte da Diamante Rosa. E bem, é claro que ver sua pequena irmãzinha ser morta por um ser inferior acabou enfurecendo as outras irmãs diamantes, que não pouparam esforços e, como uma forma de vingança, decidiram destruir a Terra usando métodos cruéis. Elas então criaram um monstro chamado de O Grupo, que consistia basicamente em uma fusão forçada entre milhares de fragmentos de gems, e a jogaram bem no centro da Terra. Com isso, pouco a pouco a Terra era destruída e consumida pelo grupo. Então, o próximo passo para apagar qualquer evidência de seus atos hediondos da Terra foi eliminar as gems restantes com a luz sagrada da corrupção, que nada mais era que um ataque combinado entre todas as diamantes, usando boa parte de seus poderes. Entretanto, seu ataque acabou falhando, porque ao invés de apagar as gems restantes, elas acabaram na verdade corrompendo suas mentes e as tornando completamente loucas. Com isso, depois de centenas de anos, a grande guerra entre as gems chegou ao fim. Infelizmente, um fim muito trágico, que deixou a Terra completamente destruída e infestada de criaturas enlouquecidas. As únicas gems que conseguiram sobreviver à grande guerra foram Garnet e Pérola. Tudo isso porque foram protegidas por Rose, que felizmente usou suas habilidades de escudo a tempo. Além, é claro, de Bismuth, que durante todo esse tempo esteve preso dentro daquela bolha. Então, agora partindo para o futuro, os únicos membros que restaram das Crystal Gems foram Garnet, Pérola, Ametista e o próprio Steve. Dito isso, vamos agora entender o passado de cada um dos atuais membros do grupo. Sobre Pérola, nós já sabemos que ela se juntou a Rose durante a Grande Guerra, e dessa forma ela foi a primeira Crystal Gem. Agora, partindo para Garnet, ainda durante a rebelião, a Azul decidiu criar uma espécie de tribunal na Terra para julgar e punir as Crystal Gems, e por isso enviou um grupo composto por uma Safira e 3 guardas Rubi para observar o processo todo. Porém, mais uma vez, as coisas não saíram conforme elas estavam planejando, e o grupo foi facilmente subjugado por Pérola e Rose. Durante o caos da luta para proteger Safira, uma das Rubis acabou acidentalmente se fundindo com ela. Dessa forma, Garnet, uma fusão entre uma Rubi e uma Safira, nasceu. Eu não mencionei, mas vale a pena lembrar. Gems possuem a habilidade de se fundirem umas às outras, criando assim seres muito incríveis. Sério, muito incríveis mesmo. Mas tem um problema nisso tudo. A fusão entre duas gems diferentes era abominada pelas diamantes, e elas viam aquilo como um crime hediondo. Então, dessa forma, quando Rubi e Safira se fundiram, todas mesmo, incluindo as diamantes, ficaram simplesmente enojadas. Sim, isso é muito bizarro. Como eu disse no começo do vídeo, as gems Rubi eram tidas como uma classe mais baixa entre toda a hierarquia. Então, por elas terem se fundido com Safira, que era uma gem de alta classe, Rubi foi sentenciada à destruição. Entretanto, contrariando tudo e todos, antes que Rubi fosse destruída, Safira agarrou seu braço e fugiu para bem longe, indo parar de volta na Terra. Inicialmente, as coisas não iam nada bem para elas. Nesse ponto, elas já não tinham mais para onde voltar e estavam sendo caçadas como criminosas. Porém, depois de uma boa e longa conversa, as duas foram conhecendo um pouco mais uma da outra, até que no fim ficaram loucamente apaixonadas. É bem mais profundo que isso, mas eu tô só resumindo. Dito isso, elas acabam tendo um encontro predestinado com Rose e Pérola, que diferente das outras gems, imediatamente elas aceitaram como elas eram, sem julgamentos ou olhares enojados. Depois de escutarem as palavras gentis de Rose e compreenderem melhor a situação que estavam, Rubi e Safira decidiram se juntar a elas e se tornaram assim um dos membros mais preciosos e importantes de todas as Crystal Gems. Partindo agora para Ametista, vocês se lembram do jardim de infância que eu mencionei antes, né? Bem, depois do fim da guerra e depois das diamantes fugirem de lá, o local foi praticamente abandonado e ficou assim por quase 500 anos. Até que um certo dia, completamente aleatório e do nada, sai de lá uma Jane perdida. Acho que vocês conseguem descobrir quem é, né? Infelizmente, a Ametista acabou nascendo bem atrasada. Mas felizmente, Rose, Garnet e Pérola a encontram durante suas aventuras. E dessa forma, a Ametista se tornou oficialmente um membro das Crystal Gems. Por último, mas não menos importante, nós temos nosso grande Steven. E para vocês entenderem seu passado, nós temos que descobrir primeiro como sua mãe conheceu seu pai, Greg Universo.
Depois do fim da guerra, as Crystal Gems que restaram foram Rose, Pérola, Garnet e Ametista. E dessa forma, elas decidiram morar em um local afastado, viver pacificamente longe de todo o caos deixado pelas diamantes, indo parar dentro de uma praia onde construíram uma base chamada de o Templo de Cristal. Milhares de anos desde então se passam e nós vamos para o ano de 1980, onde conhecemos Greg Universo, uma estrela do pop fracassada, que tinha apenas uma pessoa aparecendo em todos os seus shows. E essa única pessoa era a própria Rose Quartz. Usando sua lábia e beleza fora do comum, Greg foi pouco a pouco conquistando o coraçãozinho de Rose, e os dois também ficaram perdidamente apaixonados um pelo outro. Até que anos depois, para ser mais exato, nos anos 2000, ela deu à luz a Steven. No entanto, por ironia do destino, Rose teve que sacrificar sua forma física para Steven poder nascer. E dessa forma, sua Jane, que ainda continha sua própria essência, ficou presa na barriga do fofo Steven. Apesar de perderem sua líder, aquela que as salvou e as guiou por milhares de anos, as Crystal Gems aceitaram Steven com todo seu coração, o enchendo de amor e carinho desde o início. Mas alguns anos se passam e nós chegamos no ano de 2013, ano esse onde Steven completava seu 13º aniversário, junto de suas tutoras e responsáveis Garnet, Pérola e Ametista. E é nesse ponto da história onde a série Steven Universo tem seu início. Certo dia, enquanto viviam sua vida tranquilamente, a joia de Steven começou a emanar um forte brilho rosa. E ao notarem que os poderes do garoto estavam se manifestando pela primeira vez, as Crystal Gems se encarregaram de ensiná-lo a controlar suas habilidades de invocar armas. E bem, sem muito esforço, Steven consegue invocar um escudo diretamente de seu umbigo. E se vocês prestarem atenção, esse escudo é idêntico ao que Rose usou para proteger as Crystal Gems no passado. Dito isso, mesmo depois de descobrir sua nova habilidade, a vida do garoto ainda permaneceu a mesma. Ele passava seus dias pacífico ao lado de suas amigas, e agora professoras. No entanto, seus dias felizes foram arruinados pela aparição de uma orbe de vigilância, vindo diretamente do planeta natal. E é claro que isso não era uma coisa muito boa. O grupo, por sua vez, se vê em pânico pela primeira vez em milhares de anos, lutando para encontrar uma solução para defender a Terra. Até que, usando uma das armas deixada por Rose, eles foram capazes de destruir aquele orbe em diversos pedaços. Felizmente, a situação foi controlada, mas isso não quer dizer que acabou. E é a partir desse momento que as coisas começam a ficar completamente loucas. Depois de evitar a primeira crise, Steven seguiu seu rigoroso treinamento junto principalmente de Pérola. Isso tudo enquanto participava de missões perigosas com as outras Crystal Gems. E é no meio de uma dessas missões loucas que Steven conhece Connie e se torna um bom amigo desde então. Além disso, durante todo esse período, ele também fez amizade com o fodendo e incrível Leão Rosa, que imediatamente começou a segui-lo para todos os lugares. Mais tarde, ele acaba descobrindo que esse leão, na verdade, era um companheiro de sua mãe, Rose, que o reviveu usando suas habilidades de cura. E para complementar, deixar ainda mais incrível, ele escondia o armazenamento secreto dentro de sua juba. Lugar esse onde Rose costumava guardar alguns itens e armas preciosas, incluindo a bolha dimensional onde Bismuto estava preso. Avançando mais um pouco no tempo e com Steven completando seu árduo treinamento, Pérola decidiu dar a ele um espelho como presente. Porém, ela só não sabia que esse mesmo espelho abrigava ou prendia Lápis Lazuli por centenas ou até mesmo milhares de anos. Nisso, Steven acaba acidentalmente libertando a pobre Jim de sua prisão. Entretanto, como era de se imaginar, ela não estava nem um pouco feliz. E como vingança, decidiu destruir todo o planeta Terra usando seus poderes de água, fazendo movimentos inesperados, roubando toda a água do mar para assim afundar todos os seres vivos. Steven, por sua vez, a segue e tenta usar suas palavras para fazê-la mudar de ideia, afirmando que a Terra que ela conhecia já não existia mais, e tudo mudou drasticamente desde então. Apesar dela ainda não ter sido completamente convencida, Lápis decidiu poupar a Terra momentaneamente e observar por mais um tempo. Então, no fim, infelizmente, ela retornou para dentro do oceano, e assim, Steven conseguiu evitar esse conflito por enquanto. Agora, você se lembra daquela orbe que as Crystal Gems destruíram no passado? Bem, isso acabou chamando a atenção de Peridot, uma Jin do planeta natal, que era responsável por pesquisar e inspecionar o estado daquele monstro, o grupo. Dito isso, ela partiu para a Terra para descobrir o porquê seu item foi destruído. E assim que descobre a atividade das Gems, ela imediatamente volta para o planeta natal para reportar tudo que viu. Dito isso, para evitar que ela pudesse voltar, Garnet quebrou o portal que ela usou. Entretanto, isso não foi suficiente para impedir Peridot, pois ela voltou novamente à Terra, usando dessa vez um espaçonave, trazendo consigo Lápis Lazuli, que voltou para o planeta natal depois de toda aquela briga, e Jasper. Lápis Lazuli nós já conhecemos. Agora, Jasper, meus amigos, ela é basicamente um monstro inderrotável, indestrutível. Jasper é uma das muitas Gems que sobreviveram e ganharam a Grande Guerra, lutando pelo lado do planeta natal. Além de também ser conhecida por ser a Gem que destruiu impressionantes 80 inimigas em sua primeira luta. Vocês entendem o quão poderoso isso é, né? E bem, dessa forma, assim que aterrissa na Terra, ela foi capaz de facilmente subjugar todo o grupo das Crystal Gems. E por conta da pedra que Steven possuía, ela teve certeza que ele era a própria Rose Quartz, que estava tentando se disfarçar de alguma forma.
própria Rose Quartz, que estava tentando se disfarçar de alguma forma. Então, por conta disso, ele e todas as outras gems foram aprisionadas dentro da nave para serem levadas até o planeta natal, onde seriam jogados e provavelmente acabariam mortos. As coisas que já não estavam muito boas foram ficando cada vez piores dentro da espaçonave, até que Steven descobre que Garnet, na verdade, são dois seres diferentes fundidos em um só. Dito isso, depois de conseguir escapar, ela luta contra Jasper. E para vocês terem uma noção do quão épica foi essa luta, entre os poderosos socos e golpes, a nave acabou sendo completamente destruída e caiu assim de volta na Terra. Porém, mesmo com tudo isso acontecendo, Jasper não desistiu e tentou mais uma vez ganhar vantagem durante a luta, agora se fundindo forçadamente com o Lápis Lazuli, se tornando um enorme monstro muito mais poderoso, possuindo a força de Jasper e a habilidade de controlar a água de Lápis. Uma feroz batalha então tem início. Entretanto, o Lápis surpreende e trai Jasper, levando os dois para o fundo do oceano, dando fim momentaneamente à sua loucura destruidora. Vendo os problemas e perigos que estavam ao seu redor, Steve se reúne com Connie e pede para ela ficar longe dele durante esse tempo, até que ele resolva todos os problemas e se torne também mais forte. Mas acontece que Connie é uma garota muito teimosa, então ela negou firmemente e até mesmo teve algumas aulas de esgrima com Pérola, para que Steven parasse de importuná-la e se preocupar tanto assim com ela. Dito isso, voltando agora para Peridot, depois de ser praticamente dizimada, ela fugiu, mas ainda permaneceu na Terra, buscando alguma forma de entrar em contato com o planeta natal. Porém, nesse meio tempo, ela acabou sendo descoberta e perseguida pelas Crystal Gems, até que depois de muito esforço, foi capturada. Dito isso, Peridot então explica que não queria causar problemas para elas, e só veio até a Terra para inspecionar o estado do grupo, que estava prestes a explodir e destruir todo o planeta. Inicialmente, ela estava com medo de ser destruída pelas Crystal Gems. Entretanto, como Steven possuía um coração enorme e uma bondade fora do comum, ele foi capaz de confortá-la e acolhê-la. Bem, agora sabendo do problema que a Terra estava enfrentando, Peridot, junto das Crystal Gems, começaram a construir uma máquina perfuradora, que seria capaz de escavar até o centro da Terra, onde confrontariam o grupo. Pouco tempo depois, Peridot consegue entrar em contato com o Amarelo mais uma vez. No entanto, para a surpresa das Crystal Gems, ela não contou nada sobre sua existência e passou um bom tempo apenas se comunicando para evitar levantar qualquer tipo de suspeita. Mas no fim, ela acabou simplesmente desistindo de ser uma escrava da Diamante e abandonou. E bem, dessa forma, Peridot acabou se tornando oficialmente um membro dos Crystal Gems. Pouco tempo depois, conforme a construção da broca ia se encaminhando, as coisas iam ficando cada vez mais loucas. No entanto, além desse problema muito importante, nós ainda temos um outro ainda não resolvido. Nesse meio tempo, Jasper conseguiu escapar do profundo oceano e voltou à Terra para se vingar. Sem muito tempo para se organizar e com dois enormes problemas prestes a explodir ao mesmo tempo, as Crystal Gems se dividem em duas equipes, com uma sendo entre Peridot e Steven, que continuaram a missão de resolver o problema com o grupo, enquanto o segundo grupo, feito por Garnet, Ametista e Pérola, fazem uma fusão para enfrentar Jasper em uma luta muito épica e complicada. Verdade, é fodinha, Dito isso, tá? assim que chegam no núcleo da Terra e se encontram com o grupo, em uma última tentativa desesperada, Steven usa suas habilidades especiais para assim conversar com o grupo e no fim conseguir convencê-lo a não destruir a Terra. Além disso, como também uma forma de evitar que ele destrua a Terra no futuro, o garoto acabou prendendo o monstro dentro de uma bolha dimensional, igual a de Bismuth. Enquanto isso, agora de volta para a superfície, as Crystal Gems estavam tendo uma dura batalha contra Jasper, que no fim é derrotada e separada de Lápis Lazuli. Entretanto, no fim das contas, ela acabou infelizmente conseguindo escapar antes de ser aprisionada. Dessa forma, finalmente, Lápis se viu livre de todo o controle de Jasper e pôde finalmente, depois de milhares de anos, viver sua vida da forma que preferir. Enquanto isso, com o passar dos episódios, a relação entre Steve e Connie ia cada vez mais se tornando algo maior. Nesse meio tempo, eles participaram de incríveis missões juntos e até mesmo fizeram uma fusão, se tornando pela primeira vez Estivone. E também vale a pena lembrar que essa foi a primeira vez que teve uma fusão entre uma humana junto de um... não sei o que o Steven é na real. Meio humano? Bem, depois de mais algum tempo, Jasper volta mais uma vez, porém dessa vez com algumas gems corrompidas como seu exército pessoal. A Ametista, por sua vez, tenta lutar contra a vilã, mas infelizmente ela acaba sendo facilmente derrotada e perdendo sua forma física. No entanto, antes que Jasper pudesse roubar sua gem, Steven e Connie fazem sua fusão, se transformando em Estivone e travando uma dura batalha contra Jasper. Dessa forma, depois de muito suor, sangue e porradaria, Jasper se vê encurralado e foge para dentro do mar. É claro que agora, sabendo seus planos, Steven e as outras gems não iriam deixar a vilã em paz. Então, indo até o jardim de infância, eles encontraram Jasper, tentando domar outras gems corrompidas. A Ametista, triste por ter sido derrotada anteriormente, mais uma vez tenta lutar contra Jasper sozinha. Porém, novamente, ela foi facilmente derrotada. Steven, por sua vez, se aproxima de sua amiga, enquanto ela estava chorando de frustração. Então, a apoia com palavras gentis e um senso de companheirismo de outro mundo. Sua empatia acabou levando a Ametista a dar um forte abraço no garoto. E dessa forma, com essa mistura de emoções e sentimentos, os dois fazem uma fusão, se transformando
transformando no Quartzo Fumê. Quartzo Usando uma habilidade Fumê. ultra incomparável com antes e com a ajuda de um ioiô, eles dão uma surra em Jasper, quase a levando à derrota. Em uma tentativa desesperada de reverter a situação, a vilã acabou se fundindo com uma Jean corrompida, criando assim uma nova transformação muito poderosa. Porém, como era de se imaginar, isso não deu nem um pouco certo, já que a Jean corrompida acabou também corrompendo a Corrupção. própria Jasper. Assim que a transformação estava tendo seu efeito, ela começou a gritar coisas sobre Rose, revelando assim o ódio genuíno que sentia por ela. Felizmente, antes que as coisas fossem para um tanto estranho, Peridot se junta à batalha e consegue destruir a forma física de Jasper, prendendo-a no fim dentro de uma bolha dimensional, amiga. e acabando finalmente com seus planos maléficos. Depois de resolver esse problema, Steven descobre a existência da bolha dimensional de Bismuto, que estava escondida dentro do leão, e acaba a libertando no processo. Assim que volta para a realidade, Bismuto se encontra com suas antigas amigas, Garnet e Pérola. Reencontraram uma antiga companheira de guerra depois de diversos anos, acabou deixando as três extremamente felizes. E para explicar como aconteceu o fim da guerra e tudo que levou, elas foram até o campo de batalha de Morangos, onde Bismuto acabou descobrindo toda a história. Em seguida, Bismuto as levou até sua forja, que guardava dentro de si as maiores histórias de guerra desse mundo. Dito isso, algum tempo se passa e durante esse período, Bismuto cria uma arma única, feita especialmente para Steven, chamada de Ponto de Ruptura. E esse nome se dá por conta de sua habilidade única de quebrar agentes apenas com seu impacto. No entanto, uma espada com esse tipo de poder em natureza não era bem o tipo de arma que Steven gostaria de possuir. Então ele ficou preocupado com o que aconteceria no futuro e toda essa insistência de Bismuto. Essas preocupações levaram os dois a ter um pequeno confronto, até que depois de uma luta muito tensa para ambos os lados, Steven foi capaz de acertar Bismuto com a espada e transformá-la apenas em uma Jean novamente, que mais tarde foi guardada de volta dentro da bolha dimensional. Não muito tempo depois, Steven começa a sofrer com muitos pesadelos horríveis que estavam tirando seu sono e principalmente sua paz, o deixando com um sentimento de fraqueza constante. Greg, então, pela primeira vez, agiu como um bom pai e tentou ajudar seu filho, procurando assim a fonte desses pesadelos assustadores. Dito isso, nessa sua busca implacável, eles acabam indo parar na Coreia, onde encontram um ser estranho chorando Diamante constantemente. E bem, azul. esse ser misterioso é nada mais nada menos que Azul. O motivo dela estar ali é porque esse foi o lugar onde sua irmã Rosa acabou perdendo sua vida. E de tempos em tempos ela voltava para cá e prestava sua homenagem, enquanto se acabava em lágrimas e saudade. Greg, por sua vez, que também sentia extrema falta de seu amor, comenta que entendia muito bem como ela se sentia, pois, assim como ela, ele também perdeu alguém que era seu mundo. Ah, é óbvio, mas vale a pena lembrar, né? Eles não sabem que essas duas pessoas em questão estão completamente ligadas. Surpreendentemente, Azul ficou encantada ao ver Greg entender seus sentimentos por completo. Decidiu dar uma recompensa para ele, que bem, digamos que não foi a melhor das recompensas, porque ela simplesmente o agarrou e o levou à força para sua nave, praticamente o raptando e indo em direção ao planeta natal. Steven então entra em contato com as Crystal Gems e consegue enfim localizar Greg, que estava em um local dentro do planeta natal zoológico. chamado de Zoológico Humano. Local esse que era como um tipo de santuário feito por Azul em respeito ao desejo de sua irmã Rosa de proteger a vida dos seres humanos. ideia Essa não é a melhor boa. forma de fazer isso, né? Mas é a vida. Nós também acabamos fazendo o mesmo com os pobres animais no zoológico. Então, eu passo pano pra ela. Assim que Steven encontrou seu pai, eles se dão de cara com essa civilização inteira, feita principalmente dos descendentes dos primeiros habitantes do zoológico. E meio a sua fuga desesperada, Greg e Steven acabam encontrando o Azul e Amarelo tendo uma conversa secreta e um tanto preocupante. O assunto da vez era se elas iriam ou não destruir a Terra. Bem, dado o poder desses seres, eles não têm muito o que fazer, então simplesmente voltam para a Terra com as mãos amarradas, e assim tentam encontrar uma maneira de salvá-la. Depois de algum tempo, as coisas foram dando certo para Steve e as Crystal Gems, e todos estavam vivendo tempos pacíficos. Entretanto, é nesse momento que uma Jean conhecida como Aquamarine surge e leva a Terra para um caminho muito perigoso. Isso porque ela estava roubando e levando alguns humanos para o planeta natal, a pedido de Azul. Dito isso, quando os amigos de Steven são capturados por Aquamarine, ele se vê obrigado a intervir. Fato de toda essa idiotice das diamantes, de roubar seus amigos, destruir seu planeta e tudo mais, ele mostra sua Gem para Aquamarine e afirma que ele era Rose Quartz, a Gem criminosa que travou uma guerra contra as diamantes e destruiu Rosa. Seu objetivo em fazer tudo isso era para que ela levasse até o planeta natal, onde ele tentaria colocar um pouco de juízo na cabeça desses seres autoproclamados deuses. Ah, também vale lembrar que durante todo esse processo, Steven não foi o único humano levado para o planeta natal. Seu grande amigo Lars também foi capturado. Até esse ponto ele não teve tanto tempo de tela e nem era muito interessante. Mas a partir de agora as coisas mudam. De qualquer maneira, assim que chega no local, Steven é levado até uma espécie de tribunal, onde ele seria julgado e punido pelo crime de matar Rosa. Perante as juízas, Azul e Amarelo, que talvez não fosse um julgamento muito justo, ele começa a explicação sobre o que aconteceu. E como ele estava no julgamento, Steven também recebeu um advogado de defesa, que prontamente fez um ótimo trabalho, afirmando
afirmando que seu cliente tenha matado Rosa não fazia sentido algum. Por fim, ele então sugere que o culpado por esse crime seria alguém próximo a Rosa, e nisso aponta para Azul e Amarelo, dando a entender que talvez elas fossem as culpadas. E bem, devo dizer que isso não foi muito inteligente. As diamantes então perdem a calma e ficam furiosas, destruindo os dois advogados com um simples peteleco. Enquanto a briga rolava, Steven conseguiu abrir um caminho e escapar junto de Lars, indo parar em uma caverna escura e muito longe. E é nesse local onde eles encontram um grupo de gems defeituosos se escondendo das diamantes. Dito isso, depois de algum tempo, a confusão que os dois causaram acabou chamando a atenção de um robô assassino, que perseguiu todas as gems que estavam ali, pronto para matá-las. No entanto, em um ato heróico, Lars se sacrifica e protege assim muitas vidas. Enquanto chora sobre o corpo já sem vida de seu amado amigo, Steven milagrosamente foi capaz de ativar suas habilidades de cura por meio de suas lágrimas e assim trouxe Lars de volta à vida. Porém, da mesma forma que o leão, que sua mãe trouxe de volta à vida no passado, Lars também assumiu uma coloração rosa e ganhou uma fenda dimensional em sua cabeça. Usando essa nova habilidade, um tanto bizarra, Steven foi capaz de voltar à Terra e escapar daquele inferno. Enquanto isso, Lars permaneceu no planeta natal e junto das gems defeituosas que ele salvou antes, foi capaz de roubar uma nave espacial, criando a partir desse momento sua própria e única aventura, como o próprio protagonista. Bem, agora é que nós vamos para o ponto de virada da história, e nós descobrimos o maior segredo da série. Vocês se lembram que Pérola era como auxiliar Diamante Rosa no passado, certo? E por algum motivo ela acabou decidindo traí-la e ficar do lado de Rose. Bem, o motivo disso tudo é que Rose Quartz na verdade é Diamante Rosa. Bingo. Sim, isso mesmo. Ao descobrir a vida dos humanos na Terra, Rosa ficou encantada e decidiu protegê-los. No entanto, ela não conseguiu fazer suas irmãs pararem a colonização. Então, sem muitas escolhas, ela criou um terrível plano de forjar a própria morte, se tornando a partir desse dia Rose Quartz, lutando contra suas irmãs em uma guerra que durou milhares de anos. Vamos deixar isso aqui um pouco de lado, mas fiquem cientes desse ponto. Voltando para a programação normal, depois de algum tempo, nós tivemos o tão esperado casamento entre Ruby e Safira como Garnet. E para deixar as coisas mais interessantes durante a cerimônia, Steven liberta Bismuto para ser um convidado de honra. Os dois então têm uma boa conversa e depois de muito pensar e filosofar, a Jean acabou deixando de lado seu instinto selvagem de guerra e pôde finalmente viver junto das suas amigas. Mas bem, infelizmente, momentos antes do noivo beijar a noiva ou noiva beijar a noiva, uma invasão em larga escala feita por Azul e Amarelo tem início. Bem, você já sabe da história de Rosa, certo? Então, as irmãs diamantes também descobriram a verdade e inicialmente não ligaram muito, mas depois de algum tempo elas voltaram à Terra para se vingar de sua irmã, bem no dia do casamento. Essa vingança não faz o menor sentido, já que Rosa queria proteger os humanos. Mas relevem isso. Steven, por sua vez, como sempre, tenta conversar e convencer as diamantes a parar com essa loucura. No meio disso, o poder de sua gem começa a emanar muito forte, e dessa forma, Azul e Amarelo conseguiram sentir pela primeira vez depois de milhares de anos a presença de sua irmã, e com isso simplesmente desistiram da vingança. Dessa forma, ambos ficaram em bons termos, e por isso Steven pediu para que elas desfizessem a corrupção que causaram milhares de anos atrás, para que aquelas gemas corrompidas fossem libertas do sofrimento. Entretanto, elas afirmam que isso não era possível no momento, porque para isso elas também precisavam do poder de Branco. Então, com isso em mente, Steven foi até o planeta natal mais uma vez, onde conversou com o Diamante Branco e tentou convencê-la a reverter a corrupção. No entanto, como era de se imaginar, seu plano falhou, e Branco acabou congelando todo mundo, menos Steven, para tirar a Gem Rosa de seu corpo, na esperança de ver sua irmã. Porém, ao invés de Rosa aparecer, quem aparece é o Steven Rosa, que usando suas habilidades conseguiu suprimir Branco e colocar um pouco de juízo em sua cabeça. No fim, depois de toda essa luta, elas desfazem a corrupção, e a Terra volta a viver novamente uma era de paz. Steven e Connie assumiram um namoro muito romântico. As coisas também foram dando certo para as Crystal Gems, que abriram uma espécie de escola Gem, onde elas ensinavam sobre viver a vida e encontrar seu propósito no mundo. Porém, dentre todas as Gems que estavam na Terra, tinha uma única que não estava vivendo bons momentos. E era Jasper. Desde que voltou à sua forma original, depois de reverter a corrupção, ela ficou isolada dentro de uma caverna. E Steven, por sua vez, não queria ver ninguém triste, e por conta disso foi até ela. E bem, é claro que as coisas não saíram muito bem, e os dois acabaram iniciando uma feroz e difícil luta. Luta essa, na qual Steven misteriosamente começa a brilhar rosa. Entretanto, mesmo com esses imprevistos, ele acaba conseguindo derrotá-la no final. Jasper, por sua vez, mesmo que tenha sido derrotada por Steven, decide viver o resto de sua vida tranquilamente, ficando isolada do resto da população. Não muito tempo depois, um grupo de Rose Quartz aparece subitamente na Terra para visitar Steven. E uma coisa que meio que atormentou o garoto foi o fato de uma delas ser extremamente parecida com sua mãe, para não dizer idêntica. Dito isso, para lidar com esse choque, Steven começou um novo trabalho como médico de Gem. Ele lidou com algumas gems com sérios problemas psicológicos e físicos.
Mas um tempo se passa e Steven recebe a triste notícia que seu amigo Lars e sua namorada Sadie iriam se separar Sade. depois da graduação na faculdade. No dia da comemoração da formatura, as coisas tomaram um rumo muito dramático, quando Steven acidentalmente prendeu todo mundo dentro de uma bolha com seus poderes. E o motivo de seu poder ficar descontrolado dessa forma foi porque ele estava se sentindo solitário e triste com a separação de seus amigos. Ainda dentro da bolha, que estava diminuindo a cada segundo, Lars e Sadie explicam que não havia mais sentido para eles ficarem juntos, já que não tinham mais interesses em comum. Isso acabou afetando ainda mais Steven, pois ele começou a pensar que dessa forma todos iriam simplesmente esquecer dele e no fim o abandonar. As coisas só voltaram ao normal e Steven libertou seus amigos quando todos afirmaram que sempre estarão com ele para ajudá-lo em qualquer momento, como seus bons amigos. Depois de toda essa confusão, Steven ainda se via perdido em seus pensamentos, imerso em uma terrível e profunda solidão, dando a entender que esse é apenas o início de seus problemas. Para piorar ainda mais sua situação, ele volta a ter pesadelos terríveis durante a noite, onde ele fica totalmente rosa e destrói tudo e todos que amam. Além disso, até mesmo sua relação com Connie estava ficando cada vez mais fraca e ele começou a se sentir distante. Por isso, Steven foi até Ruby e Safira, já que eles são o único casal que ele conhece, e pediu alguns conselhos. As duas então sugeriram que ele pedisse Connie em casamento, o que eu vou adiantar a vocês não deu muito certo. Steven então preparou todo um plano mirabolante, com um jantar romântico à beira da praia e no fim pediu a mão de Connie. Mas acontece que, bem, ele foi rejeitado. Não porque Connie não o amava, mas porque ela acreditava que esse ainda não era o momento. E isso foi um baita choque para o garoto. Durante esse curto período de tempo, Steven perdeu seus amigos, estava sofrendo com pesadelos terríveis, estava perdendo o controle de seus poderes e para finalizar tudo, ainda teve seu pedido de casamento rejeitado. Toda essa situação acabou afetando demais e até mesmo partes do seu corpo começaram a crescer e tomar formas monstruosas. Preocupada, Connie então leva Steven até sua mãe, que é uma médica. Priyanka, por sua vez, após um longo e minucioso exame, diagnostica Steven com PTSD ou estresse pós-traumático. Tudo isso devido às terríveis experiências que ele sofreu, mesmo sendo apenas uma criança. Ao descobrir isso, os poderes de Steven explodem mais uma vez. E ele só conseguiu controlá-los de volta quando seu pai aparece em sua frente e o consola, mostrando seu imenso carinho por ele. Mas durante a viagem de volta, as coisas não iam muito bem entre pai e filho, porque Steven começou a culpar Greg por se envolver com Rose e dar essa vida miserável a ele. Pô, sem brincadeira, essa cena doeu na alma. A frustração começa a tomar conta cada vez mais de sua mente e, consequentemente, ele começa a brilhar rosa mais uma vez, perdendo assim o controle de seus poderes. Desse modo, ele acabou causando um terrível acidente e capotando a van. Felizmente, tudo ficou bem e ninguém se machucou, mas esse pequeno incidente acabou afetando ainda mais a relação entre os dois, que a partir desse momento ficaram sem se falar um com o outro. Em busca de encontrar uma forma de controlar seus poderes, Steven vai até Jasper e passou por um árduo treinamento durante anos seguidos. Entretanto, um trágico acidente acontece durante um de seus treinos, resultando assim na morte de Jasper. Isso claramente afetou muito mais o garoto, até que, cheio de remorso, felizmente ele conseguiu trazer Jasper de volta à vida, usando poções de aura. Por mais que a situação tenha sido resolvida, seus pensamentos se tornaram cada vez mais caóticos e obscuros. Então Steven já não conseguia mais saber quem ele realmente era. Ele não sabia mais dizer se ele era humano, monstro ou qualquer coisa do tipo. Dito isso, ele vai até o planeta natal se encontrar com as irmãs Diamantes, em busca de uma solução. Porém, mais uma vez, seus poderes se descontrolam e ele acaba ferindo Diamante Branco e foge para a Terra desesperado. Dito isso, já de volta em sua casa, Steven coloca uma máscara em seu rosto cheio de preocupação e começa a agir como se nada tivesse acontecido. Porém, no fundo mesmo, ele estava prestes a explodir. Ele continuava tentando fugir de seus problemas, tentando encontrar novos caminhos. Porém, o resultado era sempre o mesmo. Ele acabava destruindo tudo. Nisso, é óbvio que os companheiros perceberam que as coisas não estavam bem para o garoto e o pressionaram a desabafar e explicar o que estava acontecendo. Eventualmente, ele acaba ficando sem opções e admite que estava se sentindo como um verdadeiro monstro. E esse foi o ponto-chave para seus poderes colapsarem de uma vez por todas, o transformando pela primeira vez em um monstro rosa gigante, determinado a destruir tudo que via pela frente, não importando ser amigo, conhecido, qualquer coisa. Todos seus companheiros ficaram chocados vendo aquela cena e tentam restringir seus movimentos de alguma forma. Até mesmo as irmãs Diamantes e o grupo aparecem tentando controlar o garoto. E bem, ver seu companheiro, amigo, família perder o controle dessa forma, sem saber quem ou o que ele é, foi de partir do coração para todo mundo. No entanto, em tempos difíceis, surge uma heroína. Connie apareceu em cena e afirma que Steven só queria receber carinho e nada mais. Dito isso, todos se reúnem em volta do garoto, o abraçando e dizendo palavras gentis. Connie, por sua vez, até mesmo beija Steven enquanto expressa todos os seus mais sinceros sentimentos. E bem, dessa forma, Steven conseguiu enfim voltar assim, voltar à sua forma humana, voltar ao seu verdadeiro eu. E ao ver todos seus maiores preciosos colegas, amigos e familiares à sua volta, ele desaba em choro. Não de tristeza, mas de felicidade genuína em ver que ninguém desistiu dele. Com isso em mente, após mais algum tempo, em busca de se conhecer melhor, Steven sente a necessidade de começar uma jornada solo, enfrentando desafios e, acima de tudo, descobrindo qual é o seu propósito de vida. Ele então reúne seus amigos e explica seu plano. Inicialmente, todas ficaram chocadas, mas logo depois apoiaram sua decisão, já que, acima de tudo, eles queriam ver seu amigo feliz. Com isso, as Crystal Gems acabaram se separando, Steven seguindo seu caminho solo de
descobrimento, e Pérola, Garnet e Ametista esperando sua volta ansiosos para ver sua nova versão. E bem, é dessa forma que nós encerramos a história completa de Steven Universe. Obrigado. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostado. Se gostou, deixa o like no canal, sininho das notificações. Se vocês querem que eu reaja a mais resumos de desenhos aqui no canal, só vocês pedirem o próximo desenho aí. E se vocês gostaram aqui do vídeo, se inscreve lá no canal do Mais Cartoon e se inscreve aqui também, galera. É isso, até a próxima.